Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. E são com estes versos icônicos que nós damos início a esse vídeo aqui, que é o primeiro de uma série de literatura e psicologia. E nada melhor do que nós começarmos por este grande autor português que fez parte da minha formação, não só como profissional, mas também, perdoe o trocadilho, como pessoa, que é o nosso querido Fernando Pessoa. Mais precisamente analisaremos de forma psicológica, o poema Tabacaria, presente ali na obra de Álvaro de Campos. Bom, se você está caindo aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Wesley Bellini, eu sou psicólogo clínico e este aqui é o primeiro de uma série de vídeos onde nós uniremos psicologia com literatura e faremos uma pequena análise psicológica de algumas obras literárias, seja poemas, contos ou trechos de alguns romances já consolidados. E no vídeo de hoje nós nos debruçaremos sobre esse grande poema com toques existencialistas e que pode nos fazer aprender muito sobre diversos assuntos ali inseridos dentro da temática desse poema e que eu particularmente gosto muito de usar no setting terapêutico como um pontapé inicial para algumas reflexões sobre determinados assuntos. Eu preciso salientar, antes de nós começarmos aqui, que eu não tenho como intuito, como eu já falei no vídeo anterior, onde eu introduzo esse assunto para os senhores, que eu não tenho pretensão de fazer uma crítica literária à obra de Pessoa ou qualquer coisa do tipo. Existem professores infinitamente mais competentes que estão de fato inseridos dentro dessa área. Eu apenas estou abrindo aqui para vocês uma perspectiva pessoal de algumas obras que eu já li, ou talvez que eu esteja lendo, onde eu irei pegar um pouquinho ali da minha interpretação psicológica para que a gente consiga complementar a nossa compreensão acerca da obra, certo? Então, eu sugiro que você não fique restrito a esse vídeo aqui. Provavelmente existem outros professores que fizeram uma análise desse grande poema e que vale a pena o seu tempo, que você se debruce um pouquinho mais, caso esse seja o seu intuito, para que você amplie o seu repertório acerca de compreensão desta obra fenomenal, que é o poema Tabacaria. Bom, então pegue a sua água, o seu café, a sua bebida e venha nos acompanhar aqui. Com a obra em mãos, tenho aqui a minha edição da Nova Fronteira, da obra poética do Pessoa. Sugiro fortemente que você, caso não tenha tido qualquer tipo de contato com este poema, que você faça uma leitura corrida ali antes, Nós iremos fazer aqui, mas é interessante que você tenha esse contato inicial. Como eu costumo dizer, é quase impossível, isso se dá com alguns autores, mas particularmente para mim, mais com Fernando Pessoa, que você leia alguma coisa dele e jamais retorne à sua obra, Então é interessante que você tenha, de certa forma, esse contato cru de início, e aí depois você volta aqui nesse vídeo para nos acompanhar essa pequena reflexão, a essa pequena raciocínio que nós iremos montar a partir ali dos versos de Tabacaria. Bom, então vamos iniciar. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. De início, estes versos iniciais nos convocam para uma coisa muito específica, assim como alguns outros versos ou outras obras. Para que a gente consiga ter um mínimo de profundidade na compreensão do raciocínio deste poema, nós precisamos ali abrir mão por um momento de certas verdades que nós estabelecemos para a nossa vida e introduzirmos algumas ideias que o próprio autor tinha. Então, este é um poema escrito não por Fernando Pessoa em si, mas por um de seus heterônimos, que é o Álvaro de Campos. Então, se você não conhece
a vida de Fernando Pessoa, né? Não irei aqui falar em profundidade sobre a sua biografia. Como eu disse anteriormente, existem professores ali que são especializados neste autor, que vale a pena você dar uma olhada para complementar esse vídeo aqui. Mas Fernando Pessoa, ao longo de sua vida, foi criando alguns heterônimos, né? Existe uma certa linearidade, um ponto de conexão entre uma ideia de um heterônimo e o outro, mas eles, de certa forma, têm perspectivas diferentes. Então, dentro da obra de Álvaro de Campos, nós veremos uma perspectiva um pouco, de certa forma, que conversa ali com o existencialismo, que conversa ali um pouco mais com a morte, diferentemente de Ricardo Reis, diferentemente de Alberto Caeiro, né? Então, esse Álvaro de Campos, ele tem esse questionamento quanto à própria metafísica, como nós veremos aqui mais adiante no poema. É este personagem, esta persona, que conversa um pouco mais com a morte, que se depara com essa perspectiva do vazio, que se depara muitas vezes com essa desesperança. E ele já inicia dessa mesma forma. Se ele não é nada, ele nunca será nada e ele não pode querer ser nada, o que ou para onde ele está olhando para que ele faça, de certa forma, essa pontuação, para que ele, de certa forma, se fade, ele vai se fadar a esse destino trágico de nunca ser nada. E uma dessas respostas pode ser a própria morte. A própria morte, como nós vamos ver adiante no poema. Então, não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu leio esses versos iniciais, a impressão que eu tenho é que Fernando Pessoa ele se depara com a morte. Porque a morte, de certa forma, é esse vazio. E aqui eu te farei uma outra provocação. Você pode ter a sua crença particular. Você pode ter sido criado dentro de uma doutrina pelos seus pais, não importa. Eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças. E mesmo diante de uma certa educação religiosa que nós recebemos, a nossa fé ao longo da vida ela é testada. E nós, ou alguns de nós, temos aquilo que alguns chamam de crise de fé. É quando a nossa fé se depara com alguma outra verdade que a confronta, ou com alguma outra perspectiva que coloque em xeque esses alicerces que nós criamos, que nós construímos para sustentar a nossa fé. E a morte é justamente um desses. Eu retorno. Você pode ter a sua fé muito bem consolidada. Todavia, pelo menos uma vez na vida, e se isso não lhe aconteceu, talvez vá lhe acontecer, essa fé ela vai ser questionada. Pelo quê? Pela própria morte. Porque por mais que você acredite ali na Bíblia, numa certa homilia que você ouve, em toda uma tradição que de fato é muito bem consolidada, ou líderes religiosos, seja lá o que for, você, no seu íntimo, no seu particular, vai se questionar sobre isso. O que há depois do meu último suspiro? E essas crises, esse cheque, essa espécie de ultimato que a nossa fé recebe, às vezes, isso é muito bom. No primeiro momento, é claro que, de certa forma, isso nos destrói, isso faz com que a gente precisa driblar certos questionamentos e consolidar, né, a nossa fé na razão, numa espécie de tradição e por aí vai. Então, no primeiro momento, pode nos parecer muito difícil, mas isso é bom para que a gente consiga sustentar esses pilares. Mas na perspectiva de Fernando Pessoa, é um pouco diferente. Ele não tem muleta. Ele não tem onde se agarrar. Ele fada a si mesmo a um destino trágico de nunca ser nada. Só que não é por aí. Não é só isso. Existe aqui, nessa primeira estrofe, nestes primeiros versos, uma espécie de tensão.
Porque ao mesmo tempo em que ele reconhece que não é nada, nunca será nada e não pode querer ser nada, mesmo assim, à parte isso, ele tem nele todos os sonhos do mundo. Ou seja, é quase que uma briga, um cabo de guerra entre esse eu lírico, esse eu que se fada a esse destino trágico de não ser nada, pois está diante da morte, tudo que ele consegue enxergar é o vazio que essa morte vai trazer à vida dele, e esse outro eu humano, com a sua afetividade, com as suas emoções, que tem dentro de si todos os sonhos do mundo. Então, logo nestes versos iniciais, nós temos, de certa forma, a captação dessa tensão, dessa espécie até mesmo de tormento que este ser vive, pois mesmo diante de um destino iminente, de um destino concreto, que é a morte, ele tem dentro de si todos esses sonhos, todos esses objetivos. Continuamos. Janelas do meu quarto de um dos milhões de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Aqui nos dá uma espécie de conformidade. Será que há diferença se alguém souber onde está o meu quarto? Quem sou eu? O que eu faço aqui dentro? Então, veja bem, a perspectiva do vazio que a morte traz para a nossa vida. Aqui, aos poucos, o autor ou o personagem deste poema, ele vai integrando dentro de si mesmo esse vazio, uma espécie de conformidade. Ele se questiona diante da morte. E se soubessem quem sou eu? E se soubessem onde está o meu quarto? O que mais saberiam? Então aqui a gente vê, de certa forma, essa conformidade, ele se adaptando diante dessa morte. Ele não está, de certa forma, desesperado, não ainda. Ele está, de certa forma, se conformando. Ele está questionando essa perspectiva do reconhecimento. Eu preciso que as pessoas saibam quem sou eu. Eu preciso que as pessoas saibam onde eu estou. Eu preciso que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Fernando Pessoa que faz de forma diferente. A perspectiva da morte já está integrado nele. Ele aos poucos está adaptando, de certa forma, o seu intelecto, as suas faculdades diante dessa morte. Tá. Janelas do meu quarto, de um dos milhões de quartos do mundo que há. E se soubessem onde é, o que saberiam? E continua. Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Inacessível por quê? Porque é quase impossível, para não dizer impossível para nós, seres humanos, compreendermos as coisas em sua totalidade. A nossa inteligência tem um ponto de sombra. Eu olho para um copo e eu consigo, de certa forma, enxergar nesse copo a sua operação, a sua causa final. Ele é destinado a algo. Mas ele possui diversas outras funções que não seja ocupar água. Conservar dentro dessa estrutura cilíndrica água. Existem outras funções para esse copo, mas que vai exigir de mim uma espécie de meditação, de me debruçar diante dele e pensar em outras funcionalidades que ele pode ter. E isso se dá de forma ainda mais forte nas pessoas. É uma rua inacessível a todos os pensamentos. Eu não consigo enxergar as coisas em sua totalidade. Eu não consigo. É muito difícil, exige tempo, exige esforço para que eu consiga enxergar além daquilo que a realidade está me mostrando. É inacessível. E, de certa forma, nós precisamos lidar com isso, porque
Nós muitas vezes somos imediatos, nós queremos as coisas de imediato. E olha que tormento inacessível a todos os pensamentos, eu não tenho acesso a eles, eu não compreendo as coisas em sua totalidade. É muitas vezes o absurdo de Camus. É um absurdo. E esse absurdo, de certa forma, dói. Esse absurdo, de certa forma, incomoda, quase que como um alfinete que nos cutuca ali, vai tirando nossa atenção e levando a atenção para diante dessa impossibilidade de conhecer as coisas em sua totalidade. E isso, para muitos, é um tormento, principalmente para a pessoa que tem todos os sonhos do mundo. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o destino das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Ou seja, agora, além da questão da morte, vem o tempo. Nós temos aqui a presença do Cronos, que devora os seus filhos, que não distingue uma pedra de um ser, que vai fadar cada um a esse destino trágico da morte, do envelhecer, do apodrecer, do enferrujar. E aqui não é só isso, não é só uma questão do Cronos, da morte, colocar umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Nós temos ainda a questão do destino. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. E aqui eu gostaria de levantar uma reflexão com vocês. Diante da sua formação do ensino médio, você se depara com aquela grande questão: por onde eu vou seguir? Qual profissão eu vou escolher? O que eu quero para a minha vida? E diante disso, talvez você se organize e, de certa forma, se locomova, faça uma espécie de mobilização da sua rotina para que você consiga atingir um determinado fim, atingir aquela faculdade, aquele prestígio social, seja lá o que for. E você, de certa forma, pode até escolher a faculdade que você vai estudar, a tua formação e até mesmo uma área de atuação específica que você quer dentro da sua área. Mas a forma com a qual isso vai se dar, a forma com a qual vai se discorrer o seu desenvolvimento como profissional não está e nunca estará sobre as suas mãos. Você não escolhe com quem você vai estudar. Necessariamente, você não escolhe como vai se dar os seus estágios, como vão se dar os seus estudos. Você pode até, de certa forma, vislumbrar como você gostaria que fosse, quais materiais você vai usar, serão os seus amigos na faculdade e tudo mais. Mas é tudo muito incerto. Escolher uma profissão, escolher uma faculdade, escolher com quem a gente vai se casar, muitas vezes nos dá a impressão de que nós temos controle sobre a vida, quando na realidade muitas poucas coisas estão realmente sob o nosso controle. E quais coisas são essas? Algumas escolhas. Algumas escolhas. Então, este personagem de tabacaria, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, seja lá como você queira chamar, ele se depara com isso. Porque com a carroça, de certa forma, o destino a conduzir a carroça de tudo, esse tudo é a vida. Veja bem, você escolhe a sua faculdade, a sua profissão, a sua área de atuação. Mas até lá, até você atingir esse estágio final que você estabeleceu para a sua vida, que é trabalhar dentro daquele setor, a vida ela vai te conduzir a muitos e muitos e muitos lugares. Você vai ter acesso a muitas pessoas. Você vai passar por situações que talvez você nem tenha imaginado. O destino é isso, te conduz a tudo. É uma coisa que foge do seu controle, do meu controle e do controle de todo mundo. Porque uma vez que nós nascemos, nós estamos sujeitos a muitas e muitas situações. Mas não é só isso.
com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Esses versos, mais uma vez, nos dão a impressão de que este personagem de tabacaria está chegando cada vez mais perto da morte. Ele teve essa visão do destino dele. É como se ele tivesse olhado para o passado. A carroça do destino me conduziu a tudo que eu sei hoje. Até porque eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso aqui é um ponto muito interessante de tabacaria, porque o poema ele conversa muito bem consigo mesmo. Ele faz ligações com versos do início ao fim. Então a gente precisa prestar atenção também para a compreensão profunda desse poema que ele conversa consigo mesmo. E mais uma vez a morte se aproximando. Continuemos. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. O poema Tabacaria é uma espécie de poema de tensão. No começo, a tensão entre esse eu que fada a si mesmo ao destino trágico do nada, ao mesmo tempo em quem tem todos os sonhos do mundo, e é esse mesmo que vê a tabacaria como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro, ou seja, a realidade em combate, de certa forma, com a imaginação, em tensão com a imaginação. Como eu disse, a morte ela vem se aproximando, porque hoje ele está lúcido, como se soubesse a verdade. A morte é essa verdade, é essa coisa concreta que se apresenta diante dele, e ele está vencido. Ele foi vencido, porque não há ninguém, a não ser Zeus, que consegue prevalecer diante dessa morte. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas. E um dos fatores que torna ele inacessível a todos esses pensamentos é porque ele se distancia um pouco mais dessas pessoas, porque ele já não tem mais irmandade com elas. Então estes pensamentos que antes poderiam ser verbalizados já não são, porque o mesmo já não se sente como irmão, já não sente essa irmandade com as coisas da realidade. Estes versos me fazem lembrar também de uma passagem da República de Platão. No livro 1, existe ali uma passagem em que Platão ele expressa o seguinte, não com essas palavras, mas com mais ou menos esse raciocínio. Os jovens ali, eles estão na casa de um senhor de idade, e esse senhor de idade começa a conversar com eles, porque o mesmo diz que com o passar do tempo, de certa forma a idade avançada vai fazendo com que aumente o desejo pela conversa e pela convivência. E ele diz para os jovens que o que torna a velhice insuportável não é a velhice em si, mas a forma com a qual se viveu a vida. E por que ele diz isso? Porque ele precisa se deparar na velhice com a perspectiva da morte, com a perspectiva do Hades. E aquelas pessoas que de certa forma foram ponderadas, foram equilibradas nos seus desejos e nas suas satisfações, tendiam a olhar para o seu passado com uma certa segurança, com uma certa esperança de que eles fizeram as escolhas certas. E que talvez o destino deles seja um destino um pouco menos doloroso, um pouco mais esperançoso.
enquanto aquelas pessoas que foram desequilibradas tendiam a olhar para o seu passado e, consequentemente, para o seu futuro com uma certa desesperança, porque o que ela carrega ali com ela, de certa forma, é o arrependimento de suas escolhas. Então a morte, ela de certa forma traz esse momento de lucidez para nós. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa que já está em idade avançada, mas é uma pessoa de certa forma lúcida quanto à própria biografia. Veja bem, a memória, ela já está falhando, existe um declínio cognitivo natural por conta da idade. Mas, do ponto de vista biográfico, a pessoa sabe dizer o que ela se arrepende, do que ela, de certa forma, se orgulha, não de forma soberba, mas, de certa forma, coisas que ela sabe que vão perdurar ali por muito tempo, que influenciou positivamente na vida das outras pessoas. Então, estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. A morte nos dá, de certa forma, essa lucidez do ponto de vista biográfico, e outros também, mas principalmente do ponto de vista biográfico, porque, mais uma vez, retorna aquela pergunta do começo do vídeo: o que faz sentido diante da morte? Quantas preocupações, ansiedades fazem sentido diante desse destino eminente à vista? Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Eu gosto muito desses versos aqui, porque mais uma vez ele nos dá uma perspectiva de tensão, porque veja bem, Fernando Pessoa aqui já se depara com a morte. Ele já não coloca sobre si o fardo ou a pressão de tentar ser alguma coisa. Mas é quase como se ele se recordasse de quem ele foi lá atrás. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Ou seja, é quase como uma espécie de lavar as mãos. Não tem motivos para eu fazer propósito. Talvez eu irei me frustrar lá na frente, eu nunca serei nada, então, se eu não faço propósito nenhum, talvez tudo que são as possibilidades sejam nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Ou seja, é quase como um abrir mão de uma herança familiar ou até mesmo social. Pois lhe foi ensinado, lhe foi passado algumas ideias, algumas perspectivas morais, intelectuais, por que não? Mas a partir destas perspectivas, a partir dessa espécie de pedagogia, dessa espécie de educação sentimental que ele tenha recebido de forma introdutória, ele abriu mão e desceu dela pelas janelas da traseira da casa. E mesmo tendo abrido mão dessa espécie de herança social, familiar, ele foi ao campo com grandes propósitos. Então veja bem, mesmo diante da morte, mesmo diante dessa perspectiva do vazio, ele ainda tem sonhos, ele ainda tem sua afetividade, seus desejos, seus propósitos. E ele desceu, ele abriu mão dessa herança e foi até o campo, foi até o mundo, foi até uma outra realidade que não era a dele. Mas quando ele chegou lá, não tinha senão ervas e árvores. E as pessoas eram uma igual a outra. Sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? É quase como nós mesmos, né? É quase como a gente sair da realidade da nossa família, de berço. Vamos até o mundo, vamos até a faculdade, vamos até outra cidade, vamos até outro país. E quando chegamos lá, é uma coisa quase que igual a outra.
Se tem uma coisa que nós aprendemos no setting terapêutico, é que pessoas são pessoas independentemente do lugar. A literatura, ela tem esse quê de universalidade justamente porque, ao mesmo tempo que nós temos a nossa singularidade, os nossos problemas, os nossos dramas permanecem quase que idênticos. Só muda a embalagem. Quantos de nós não temos uma vida trágica ou certos dramas vivenciados pelo próprio Hamlet? Quantos de nós não vivenciamos um drama de um Dom Casmurro, de um Brás Cubas, de um Fernando Pessoa, de um homem da tabacaria? Pessoas são pessoas independentemente do lugar que elas estejam. Os dramas humanos, eles são quase que idênticos, só muda a forma. O século passa, os anos se vão, mas os problemas são quase que iguais. Só muda uma perspectiva individual ou outra. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe? Nenhum. Não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Genial, né? Genial. E aqui, ele se confunde um pouco. Porque veja bem, diante da morte, ele não pode querer ser nada. Então não há possibilidade dele responder quem ele será. Porque ele já se fadou ali no começo do poema. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Então como ele pode querer responder quem ele será se lá no início ele fada a si mesmo a um destino trágico que o impossibilita de explorar as múltiplas possibilidades do mundo? Isso aqui conversa muito com nós mesmos. Quantos de nós não chegamos no setting terapêutico e dizemos o seguinte: doutor, doutora, não há o que fazer. Eu sou assim. Eu não vou mudar. E sempre que eu ouço isso de algum paciente, eu sempre evoco esse mesmo verso. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Porque se você está se fadando a um destino que impossibilita a sua mudança, não há nada a ser feito. Não há nada a ser fazido. O seu dia acabou ali. A tua semana acabou ali. A sua vida acabou por aí. Então isso denuncia uma espécie de falta de educação do próprio caráter. Por que você não quer mudar? O que está se apresentando diante de você? O que você está enxergando que impossibilita essa mudança? É uma espécie de apego sobre um comportamento que te protege de alguma coisa? O que é isso exatamente? E é muito difícil nós respondermos quem nós seremos e principalmente quem nós somos se a gente vive se fadando a um destino trágico que impossibilita a nossa mudança. Então, este verso aqui, eu quero chamar a sua atenção para ele, para você tomar muito cuidado com a maneira com a qual você expressa as suas dificuldades e os seus defeitos. Porque muitas vezes você tem as ferramentas, as pessoas às vezes te dão as ferramentas necessárias, seja seu psicólogo, seu médico ou não, mas a gente não usa não porque a gente não consegue, mas porque a gente não quer. Porque a gente se fada a esse destino trágico de não mudança. Ser o que penso, mas penso tanta coisa, e aqui mais uma vez a gente se confunde com os nossos pensamentos. Você percebe que o poema Tabacaria é quase que um exercício de reflexão acerca das nossas próprias dificuldades. Não.
você não é o que você pensa. Porque você pensa muita coisa. Muita coisa. E este é um princípio, até de certa forma, que se conecta com uma técnica que é padrão ouro para o tratamento de ansiedade e síndrome do pânico, que é a mindfulness, que é a não identificação com os seus pensamentos. O próprio estoicismo vai falar um pouco sobre isso, a cultura budista e por aí vai. Porque existe uma confusão aqui. Nos confundir com os nossos pensamentos não dá nenhuma estabilidade para a nossa personalidade. Porque eu e você pensamos muita coisa. Muita coisa. E nós podemos pensar em tantas coisas que nos confundem quem nós somos. Ao mesmo tempo que eu posso pensar que eu sou muito bom na minha profissão, eu posso pensar que eu sou um lixo. E aí, mais uma vez, eu me fado a um destino trágico de nunca ser um bom psicólogo, nunca ser um bom nutricionista, nunca ser uma boa engenheira, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Então, os nossos pensamentos são, de certa forma, cálculos que nós fazemos diante de uma realidade que se apresenta com os seus perigos e com as suas ameaças. Nós estamos ao tempo todo calculando as coisas, fazendo deduções, voltando para o passado, indo até o futuro. E não dá para nós nos confundirmos com os nossos pensamentos. Então, ser o que penso, mas penso tanta coisa, ainda bem, porque a partir daqui você vai reconhecer que você não é seus pensamentos. Vamos continuar. E aqui é um outro ponto interessante, porque provavelmente este personagem, o próprio Fernando Pessoa, né, que eu mesmo pontuei gênio, e ele faz uma certa provocação aqui. Gênio? 100 mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. E aqui faz muito sentido ele fadar-se a si mesmo e não fazer propósito nenhum. Porque diante do vazio, o que haverá senão estrume de tantas conquistas futuras que serão esquecidas pelas pessoas. Estes versos também invocam em mim a ideia de família. Porque vocês percebem que esse é um poema que provoca muita gente, né? Com perspectivas um tanto quanto ali, de certa forma, tradicionais, que fazem com que a gente se questione sobre isso. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão também. Você sabe quem é o seu bisavô? Você sabe quem é o seu tataravô e as conquistas que ele teve? Talvez a única conquista que você conheça seja a sua própria família, e não estou dizendo que não é importante. Mas é com isso que Fernando Pessoa se depara. O que haverá senão estrume de tantas conquistas futuras que não serão reconhecidas por ninguém, e quem sabe nem por aqueles que são da minha própria família. É claro que isso não é uma verdade, porque nós estamos aqui com a obra do nosso querido Fernando Pessoa, e alguns até com apego a essa obra e com razão, mas você entende o que eu quero dizer? Talvez a única coisa que você conheça do seu bisavô, do seu tataravô, seja o nome, e olha lá. E a única coisa que você tem acesso dele, de certa forma, é a família que ele prolongou. E pronto. Então é com isso que Fernando Pessoa se depara. Da mesma forma com a questão da inteligência. Gênio. Gênio. Neste momento, 100 mil gênios se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Então, ao mesmo tempo que o poema flerta com essa desesperança, quase que um exercício de humildade, né? Gênio? Nesse momento há tantos gênios. E nos manicômios há tantos homens que se concebem gênios e malucos com tantas certezas, e eu que não tenho nenhuma certeza. Sou mais certo ou menos certo é esse ser que está preso dentro dessa instituição? Genial, genial. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente? O mundo é para quem nasce para conquistá-lo.
e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Isso aqui é muito forte, porque nos conecta, talvez pela primeira vez aqui, no poema, com a perspectiva da potência. O mundo é para quem nasce para conquistá-lo, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Ou seja, pouco importa o seu sonho. Pouco importa se você sonha que pode conquistar uma habilidade, construir alguma habilidade, sonha que pode constituir uma família, sonha que pode se formar como engenheiro, sonha que pode trazer ou construir uma solução para algum problema da humanidade. O mundo não é para você. O mundo é para quem faz isso e não o deixa apenas no campo da imaginação. E isso é um tormento para o Pessoa, porque o Pessoa é este ser que sonha. Por quê? Porque ele tem em si todos os sonhos do mundo, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. É este ser que sonha, sonha e sonha, e deseja e imagina, mas diante da realidade concreta e real, ele se confunde, ele se perde, ele não realiza, ele paralisa. E aqui ele está diante de uma verdade. O mundo é para pessoas de ação e não para pessoas, de certa forma, de imaginação apenas. O mundo é para quem nasce para conquistar. No campo da potência, isso não significa nada. Você pode ter todo o potencial do mundo. Se não houver ação, a sua potência é um mero quadro de coisas que não foram realizáveis. É uma pasta cheia de arquivos, de projetos que nunca foram reais, que nunca viram a luz do sol real, que ficaram apenas no campo da sua imaginação. E isso aqui por si só já tem o poder de nos paralisar, de nos impactar de forma muito profunda. Tenho sonhado mais que o Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez sempre serei, o da mansarda. Ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Mais uma vez, a imaginação, pessoal, é uma possibilidade do real. Mas ela é uma possibilidade. Nós precisamos ser sujeitos de ação. Veja bem, olha quantas possibilidades a pessoa tem. Ele sonhou mais do que Napoleão fez. Ele apertou o peito hipotético mais humanidades do que Cristo e escreveu filosofias que nenhum Kant escreveu. E mesmo assim ele será o da mansarda, porque tudo isso ficou no campo do seu sonho, tudo isso ficou no campo da sua imaginação. É quase que há ali um impulso, um desejo genuíno e caridoso de dar esmola ao mendigo, de abraçar um leproso. Mas isso só ficou no campo da sua imaginação. Isso nunca se concretizou. É quase que um desenvolver ideias e mais perspectivas filosóficas dentro de um quarto escuro, mas que nunca encontraram a realidade. Nunca foram colocadas diante de uma realidade que testasse essas hipóteses e essas ideias. Então, o que eu vou pensar senão que eu só sou aquele que tinha qualidades? O potencial de ser um escritor, o potencial de ser um santo, o potencial de ser um filósofo, mas só o potencial, porque as obras elas nunca viram a luz do sol. Então, olha que tormento que ele vive, até porque ele cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Então,
Olha a perspectiva trágica dentro do poema de Fernando Pessoa. Ele ouviu a voz de Deus, mas estava num poço tapado. É quase que uma conversa entre essa questão do potencial. Tá ali, a ação tá ali, a conquista que eu posso ter, mediante um mérito de ter concretizado uma obra, tá ali, mas está tapado. Não há o que fazer. Crer em mim? Não. Nem em nada. Quase que um niilismo. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente. O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Quase que um desdém a essa ação. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos da casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há metafísica no mundo senão os chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Olha que interessante. Nós só conseguimos conquistar o mundo mediante a nossa imaginação. Na realidade concreta, isso é uma impossibilidade. E mesmo conquistando o mundo todo, sonhando mais do que Napoleão, apertando o peito, mais humanidades do que Cristo, feito filosofias mais do que um dos maiores filósofos já existentes, eu conquisto o que eu quero. Mas eu acordo e esse mundo é opaco, é alheio. De certa forma é até mesmo indefinido. Então, olha a questão da imaginação e do sonho presente mais uma vez. Mais uma vez. A gente vai ver ao longo do poema que o Fernando Pessoa, de certa forma, inveja um mendigo, né? E de certa forma isso conversa com a própria pequena que come chocolates. Olha que não há metafísica no mundo senão os chocolates. Fernando Pessoa é esse ser que sonha, que pensa, que sente o mundo inteiro, que tem todo o sentimento do mundo e às vezes tudo o que ele queria sentir e ver e tocar de metafísico é um chocolate. Por quê? Porque um chocolate é concreto. Um chocolate existe. Um chocolate é mais verdadeiro do que o seu sonho, porque o chocolate está e toca na realidade. Mesmo que sensível, mesmo que não vá fazer com que a pequena descubra uma cura, mesmo que o chocolate não faça com que essa pequena faça filosofia ou aperte ou tenha consigo mais humanidade do que Cristo, de certa forma, mas é sensível e real e toca e mexe com o nosso apetite, mesmo que seja um apetite sensitivo. Quem dera eu poder comer chocolates, mas eu não posso. Por que, pessoa? Por que não pode? Porque eu penso. E eu me deito, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei. A caligrafia rápida destes versos. Pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o discurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existe, por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua,
ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei o que é moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas. Se pode inspirar, que inspires. Meu coração é um balde despejado. Como que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não vejo nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro como tudo. Veja bem, o coração deste personagem, o coração de pessoa, não foi um balde transbordado, foi um balde despejado. Ou seja, é um balde jogado à banalidade da vida. É um balde que, quando foi despejado no chão, já se mistura com a areia, com a terra das calçadas e das sarjetas. E já não há diferença entre aquilo que habita o seu coração e a banalidade de uma rua suja. Já não há interesses, já não há valores altos e nobres e lúcidos. Só há um coração despejado pela sarjeta. E se pode inspirar, que inspire, porque a musa marquesa, a deusa grega, seja lá o que for, está no campo da imaginação. A duquesa, a cocota, seja lá o que for, dos trovadores, está tudo no campo da imaginação. Se pode inspirar, não fique no campo, vá, que inspire, pois o meu coração já está despejado. E diante desta banalidade, diante deste coração com os seus valores, que agora já se mistura com a sujeira da sarjeta, já não diferencio o real. Já me encontro imerso nesses bueiros e nessa rua suja. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. Ou seja, eu preciso me reforçar que os cães existem e não é só algo no campo da minha imaginação. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro como tudo o que pensei, como tudo o que imaginei. E agora, diante dessa banalidade da vida concreta, o que faz sentido? O que hei de pensar? Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo, e o rabo para quem do lagarto remexidamente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver um lagarto ali, né, sem o rabo, e esse rabo remexidamente. Ou seja, esse ser ansioso, esse ser que se remexe, de certa forma, em busca de uma resposta que, de certa forma, traga um certo conforto, uma certa ordem de alguém que está no comboio em destino à morte, pela estrada, do nada, que teve o seu coração despejado e que se mistura com tudo o que há na sarjeta, com toda essa sujeira. Uma ansiedade, um remexer-se de medo, de desordem, de caos, de desesperança. Já está solto, já está desconectado daquilo que é a essência, que é o próprio lagarto. E aqui aos poucos Fernando Pessoa encontra uma ordem que é a própria escrita. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz.
O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Isso aqui também reflete muitas coisas, muitas situações, muitas circunstâncias ali da nossa vida. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer não fiz. Potencial. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. E quantos de nós não nos perdemos no nosso próprio personagem, no personagem que nós criamos? Ao longo da nossa adolescência, nós de certa forma queremos ser aceitos, queremos ser pertencentes a um grupo. Nós, de fato, fazemos certas mesclas com personagens, até hoje na vida adulta, isso é algo muito comum. Mas o problema é quando a gente se perde. O problema é quando a gente veste essa máscara por tanto e tanto e tanto tempo, que quando nós tentamos chegar, ela já está pregada, já faz parte de quem nós somos. Mas quem nós somos? Nós somos isso mesmo? Nós somos esse personagem? Eu sou esse personagem que eu mesclei durante a minha vida inteira para lidar com alguma coisa? Porque eu, de certa forma, tento olhar para o meu eu essencial e já não o conheço, já não me é familiar, é algo que eu tenho medo, porque eu não sei como ele vai se adaptar diante das circunstâncias da vida que se apresentam para mim hoje, que eu tive que lidar através dessa máscara, através desse personagem. E continua. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que tinha tirado. Ou seja, uma eterna tentativa de se adaptar. Novamente, novamente, novamente. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Ou seja, é aquele local que nos aceita. É aquele local que é quase que nas periferias do ser. Naquele canto escuro que a gente é tolerado. Porque nós já não somos quem nós éramos antes. Nós já não somos aquele ser que vestia o dominó, vestia a máscara, para tentar ser aceito em algum lugar. Agora nós estamos diante de nós mesmos, sem essa máscara, sem esse dominó, porque ele já não serve para o contexto que nós estamos hoje. E nós estamos sozinhos. Porque talvez as pessoas que estavam conosco e os ambientes que nos aceitavam porque nós vestíamos aquele dominó. Nos aceitavam porque nós vestíamos aquelas máscaras. Ou aquela máscara em específico. Agora já não está mais pregada, já não está mais pegada a cara. E aí, qualquer canto serve, como um cão, tolerado pela gerência, por ser inofensivo. Não. Mas eu vou escrever estes versos para provar que sou sublime. Ó o potencial. Ora, essa inconformidade diante desse destino que começa a acender no coração de pessoa. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, ou seja, a ação concreta na realidade, e não ficasse sempre de fronte à tabacaria de fronte, como coisa real. Imaginação. Calculando aos pés a consciência de estar existindo, ou como um tapete que o bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da bacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também
e os versos também. Depois, de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu, e outro satélite de outros sistemas, qualquer coisa, como gente, continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente à outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isso, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Fernando Pessoa estava sonhando, imaginando o fantástico mundo de Fernando Pessoa. Semi-ergo, energético, convencido, humano. E vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário, que nego, que fecho os olhos para a realidade, vivo dentro do meu sonho como um escravo cardíaco das estrelas que conquista o mundo e quando acorda, ela é alheia, opaca e indiferente. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo um momento sensitivo e competente e real. Porque agora, esse cigarro é o chocolate. E não há metafísica no mundo senão esses chocolates. A libertação de todas as especulações dos próprios pensamentos e a consciência de que a metafísica é uma consciência de estar mal acostumado, mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Aqui é quase que uma adaptação diante dessa morte iminente que se apresentava para ele. Enquanto o destino conduzir a carroça do tudo, eu continuarei fumando, mas é estrada do nada, não importa. Continuarei fumando. Continuarei nesta realidade. Encontrei os chocolates. Encontrei a realidade concreta. Estou acostumado a ela. Aceitei-a. Não sou mais um homem sonhador, sou um homem de ação. Mas a tua ação é fumar, é um apetite sensitivo, mas é real. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira e vou à janela. Não é mais a janela das traseiras da casa e muito menos a janela que olhe para os seres e para os cachorros e que é inacessível a todos os pensamentos. É uma janela real. É a janela da tabacaria. O homem saiu da tabacaria, mantendo o troco na algibeira das calças? Ah, conheço. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou. Como um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus, gritei. Adeus, ó Esteves! E o universo reconstituiu-se-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Bom, fenomenal. E aqui encerramos a leitura de Tabacaria. Como eu disse, é muito interessante que você se debruce sobre a perspectiva de outras pessoas acerca desse poema, porque é um poema vasto e se nós pudéssemos, a gente ficaria aqui durante um bom tempo conversando a respeito. Eu quis aqui apenas compartilhar algumas perspectivas individuais, não todas, mas algumas que eu tenho quanto a esse poema, que é um poema, como a gente conversou, que flerta com um pouco desse existencialismo, com essa desesperança que no início ali fada a si mesmo, mas que no final vai aos poucos se conectando com a realidade concreta e que já não está tão abalado, tão remexido, tão ansioso diante do destino trágico da morte. É alguém que encontra, muitas vezes ali no apetite sensitivo mais concreto, uma libertação das especulações e dos próprios pensamentos. Eu apenas gostaria de encerrar esse vídeo com essa pequena reflexão. O poema ele conversa conosco e com certas dramas humanos quanto ao pensamento, quanto ao fadar-se a si mesmo, quanto ao abrir mão de uma certa
herança familiar e social para que a gente vá até o mundo com grandes propósitos e nos deparamos com pessoas que são pessoas em todo lugar. Então, isso traz a nossa atenção para essas perspectivas que nós estamos cultivando, para os propósitos que nós temos e com o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, com as nossas especulações e com a nossa própria imaginação. Um dia eu pretendo trazer aqui a vocês a própria perspectiva do Northrop Frye, né, sobre a imaginação educada, para que a gente consiga conversar um pouco sobre isso, porque uma vez que nós nos debruçamos sobre obras literárias, elas nos dão um certo repertório de símbolos e perspectivas humanas e circunstâncias humanas em certos ambientes, e isso precisa ser organizado dentro da nossa cabeça, para que a gente não voe tão alto assim e nos perca em meio aos nossos pensamentos a ponto de nos identificar com eles. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aqui o seu like, que você compartilhe com os seus amigos, deixe aqui suas sugestões também nos comentários. Já estou trabalhando nos próximos vídeos, trarei aqui um pouquinho de literatura brasileira, russa e por aí vai. E peço também que você me acompanhe pelas redes sociais. Lá eu desenvolvo um trabalho um pouco melhor no Instagram, um pouco mais ativo, né? Com caixinha de perguntas, alguns reels, alguns textos. Também vou deixar aqui o link do meu Substack e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.